the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. I thank you for this life, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flood. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. I crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. We sing. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for God, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing blood. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. I crown you now with many crowns. You reign victorious, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Se da vida vagas procelosa ração, se
com desalento julgas tudo vão. Contas muitas bênçãos, dizias de uma vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dizias de uma vez. E hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar. É a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás. E em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dizias de uma vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. O quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dizias de uma vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dizias de uma vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. O quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. O quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas. Uma. Amém. Boa noite, queridos. Aí, ouvindo aí, pastor Paulo César. Pastor, não sei, né? Paulo César Baruch. Esqueci o nome da outra irmã ali, lá da Igreja Batista Água Branca, em São Paulo, né? E eu conheço bem aquele espaço ali, já até comentei, né? Porque nós temos já por 2 anos, 3 anos eu vou a congressos ali na IBAB, é como eles chamam, IBAB, igual aqui, PIBO, né? Primeira Igreja Batista em Oicica, né? E lá, IBAB, Igreja Batista Água Branca, né? Muito boa noite. Começamos ainda com uma música em inglês, mas você conhecia, né? Bem aqui, né? Adoramos o Cordeiro, né? O bendito seja o Cordeiro. E aí cada tradução. E como é bom, né, meus irmãos, contar as bênçãos. É claro que a atitude de gratidão ela é algo que nem sempre as pessoas desenvolvem. Nós olhamos muito para as circunstâncias. Estamos felizes quando tudo vai bem, ou quando nós achamos que vai bem, né? E às vezes nós não percebemos a mão de Deus ali guiar. Então, sejam todos bem-vindos nessa manhã, nessa noite, quando com manhã, nessa noite de terça-feira, 11 de agosto de 2020, né? E nós estamos aqui para levar a palavra de Deus até você, esse dia de número 134, 134º dia seguido da leitura da Bíblia, em um ano. E você pode começar hoje lendo 2 capítulos aí, 1 Timóteo 3 e 4, são as cartas pastorais, provavelmente, muito provavelmente, as últimas cartas que Paulo escreveu, e depois ele vai ser morto e martirizado ali em Roma, né? E você também é o nosso convidado para ler a Bíblia, tá bom? Quero pedir que você dê o seu boa noite, aí escreva seu nome, quem está assistindo com você, se é de alguma igreja, né? E seja muito bem-vindo a essa transmissão. Todos os dias, 19 horas. Algumas vezes é gravada, ao vivo, né? E nós podemos interagir aí. Eu vou interagir hoje pelo chat, tá bom? Que Deus continue abençoando a sua vida. Vamos orar e eu quero convidar, então, o pastor Joel Cardoso
é pastor da Igreja Batista Memorial em Senador Camará, para estar orando nesse momento, colocando sua vida no altar do Senhor. Orar. Como eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui com você. Mais um dia, mais um momento de reflexão na palavra de Deus e de oração. Como de costume, nós vamos ler um breve texto da palavra de Deus e depois vamos seguir juntos em oração também por um breve momento. Hoje o texto é Mateus 7 e nós vamos ler o versículo 12 apenas. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. O que Jesus quis dizer com esse texto? Ele está nos convidando a não apenas sermos críticos sobre as coisas e sobre as pessoas neste mundo, mas antes de sermos críticos, ele nos convida a viver aquilo que queremos que os outros vivam. Ele nos convida a ser um exemplo de vida cristã, um exemplo de reprodução do seu próprio viver, pois é Jesus quem está falando aqui. Precisamos reproduzir o viver de Cristo e estimular assim que tantos outros se animem a reproduzir as vontades de Jesus e não as suas próprias vontades. É muito fácil julgar, mas difícil é você julgar a si mesmo. É muito fácil nós apontarmos os erros dos outros. O difícil é nós estarmos também dispostos a enxergar os nossos erros e corrigi-los primeiro, antes de apontar o erro de alguém. Então, tudo que vocês querem que os homens vos façam, fazei vós primeiro. Essa é a orientação de Jesus para nós. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos exorta, Deus, à santidade, que nos exorta, Deus, a caminhos retos, que nos exorta, Deus, a buscar ser o exemplo, Deus, entre todas as pessoas, um exemplo reproduzindo a vontade de Jesus Cristo e tudo aquilo que Jesus nos ordenou, buscar reproduzir isso nas nossas vidas. Ó Deus, nos dá força, nos dá resignação, perseverança, Senhor, para agirmos assim. Senhor, que não sejamos hipócritas, que tudo, Deus, que nós dizemos que amamos no Senhor, se amamos de fato, que reproduzamos isso com o nosso viver. Senhor, nesse momento eu oro ao Senhor pela vida espiritual de cada um, que cada um, Deus, durante esse dia, viva de forma a se aproximar do Senhor, que aquele que está distante de Ti encontre nesse dia um dia de reconciliação contigo e com a Tua vontade, Senhor. Deus de amor, eu te peço pelo fortalecimento espiritual de cada um que está participando dessa oração agora. E te peço, Deus, que fortalecidos espiritualmente, eles se tornem, Deus, um canal de bênção. Ó Deus, para que eles sejam um canal de bênção, eu peço também ao Senhor que os cerque de toda provisão. Deus, de provisão material, de provisão emocional. Ó Deus, que eles sejam animados no seu espírito, Senhor. Que depressão alguma, Deus, os toque, que desânimo algum os toque. Pelo contrário, recebam o vigor do Senhor agora, em nome de Jesus. Senhor, que cada um dos seus parentes colocados diante do Senhor sejam também eles, Deus, atingidos pelas nossas orações agora. E que ao realizar o milagre, ao realizar, Deus, essa causa aparentemente impossível, sendo que para o Senhor não existe impossível, o Senhor mesmo seja glorificado, Deus, com essa vitória. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Deus, que o Senhor multiplique, Deus, os haveres, que o Senhor seja com a finança, Deus, nesse dia. Faça render, Deus, as finanças dos teus servos, Senhor. Faz render, Deus, o alimento na despensa, Senhor. Traz a provisão em nome de Jesus, assim como a saúde. Mais uma vez te pedimos, Senhor, nesse dia também, que nos livre, Deus, das enfermidades, dos vírus, Senhor, de tudo que possa fazer mal à nossa vida, que o Senhor esteja nos livrando em nome de Jesus. Seja, Deus, com o nosso sair e com o nosso chegar. Cuide, Deus, para que não nos acidentemos. Cuida de nós para isso também, Senhor.
Seja o Senhor o nosso escudo e fortaleza para todas as circunstâncias desse dia. E que ao final desse dia receba o Senhor por todas essas coisas a glorificação dos nossos lábios ao Senhor. Ó Deus, nós oramos assim, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, se você se sentiu aí feliz, fortalecido com esse momento de leitura, de devoção ao Senhor, que você possa se engajar nessa cruzada de leitura bíblica e oração, que você possa se inscrever se ainda não fez no canal e clicar no sininho para não perder as postagens e permanecer firme nesse compromisso, e compartilhe, eu te peço, nas tuas redes sociais, nos teus grupos de WhatsApp, sobretudo, para que a gente possa expandir essa motivação de busca no coração de todos ao nosso redor. Que Deus abençoe o teu dia, mais uma vez eu peço ao Senhor, e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Áudio, testamos, som. Amém, pastor Joel, obrigado aí, não é? Mais uma vez, aí trazendo uma breve reflexão, um momento de oração, como isso é importante, né? E nós queremos agradecer realmente a Deus pelos milagres que Ele tem feito, né? Hoje, terça-feira, né, nossa igreja estava em oração por um jovem, ele não é membro da nossa igreja, né, ainda está caminhando, ouvindo o Evangelho, que é o Júnior, ele é sobrinho do irmão Carlos Alberto e da irmã Solange, e ele teve um acidente e sobreviveu e teve que fazer várias operações, e hoje ele passou por mais uma cirurgia, reconstrução do intestino, e agora nós estamos orando a recuperação dele, né, da cirurgia. Então, agradecer que a cirurgia foi uma bênção. Continuaremos a orar pelo Noah, a situação complicada, mas não para Deus. Também uma irmã que foi membro de nossa igreja, a irmã Paula Toledo, o papai dela de 85 anos, seu Paulo Teixeira, tem orado por ele. Ele passou mal esse final de semana, nesse início da semana, mas já está em casa, infecção ali urinária, mas ele está se recuperando, devemos orar. Também, né, recebemos hoje a notícia do falecimento do irmão sanguíneo, da nossa irmã Andréia Possidério. Infelizmente, mais uma vítima, né, dessas complicações da Covid-19, e ele era membro da igreja presbiteriana, deixa a esposa e 2 filhos, né, e oremos pela irmã Andréia, pude conversar com ela, orar, suplicar, né, a bênção do Senhor. Também agradecer, né, a gente esteve orando pelo sobrinho, pela família da irmã Diná, o sobrinho dela faleceu, foi enterrado no domingo, ela não pôde estar lá, mas sabe aquele sobrinho que é como um filho? É o caso da irmã Diná, e orem pela irmã Diná, pelo irmão João, a família sente, né, pôde ir em velórios, coisas de hoje, então estamos orando e agradecendo também ao Senhor, né, então a igreja. No final, então, estaremos fazendo uma oração, e você pode colocar o seu pedido de oração aí, que nós estamos orando, e é sempre uma bênção do Senhor, né? Clamar. Continuar orando, né, meus irmãos, pelos adoentados, as famílias, sempre é um desafio. Não deixar de orar, a igreja sempre em oração, tá bom? Vamos cantar mais uma música, lembrando sempre que essa música ela é bem diferente, né? É o Quarteto de Leado, já cantamos algum e já louvamos com o quarteto. E eles vão começar em inglês, mas não se preocupe, vai entrar em português também. Mas você conhece essa música? Wash my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. La 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 la. Oh, happy day.
Ele trouxe a paz e me fez tão feliz, tão feliz. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day! Isso, né? O dia feliz, né, que Jesus nasceu, que ele me salvou, isso sempre deve ser a nossa alegria, né? Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos à transmissão da Primeira Igreja Batista de Oiticica. Para quem está pela primeira vez, onde é que fica Oiticica, pastor Alexandre? Fica aqui na cidade do Rio de Janeiro, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Campo Grande, né? Nossa igreja, como diz a logo aí, tem 19 aninhos. Se Deus permitir, em 31 de março do ano que vem, completaremos 20 anos de organização como igreja, né? Então, sejam todos bem-vindos à transmissão. Mais uma transmissão da Primeira Igreja Batista em Oiticica. E nós estamos lendo a Bíblia desde o dia 31 de março, que foi aniversário da igreja. Começamos lendo Gênesis capítulo 1. E vamos terminar em 31 de março de 2021, né, do ano que vem, lendo Apocalipse 22, que é o último livro da Bíblia. E nesse intervalo estaremos lendo e meditando aqui, né? Por exemplo, nesta semana, nós estamos lendo 3 livros da Bíblia, 3 cartas, ou como se dizia os antigos, 3 epístolas, né? A literatura epistolar. E os mais antigos aí vão entender o que eu estou falando. Epistolar, né? Então, nós estamos lendo 1 Timóteo, né? Terminaremos amanhã, depois entraremos em 2 Timóteo e depois carta de Tito. Eram 2 pastores, Timóteo e Tito, são as últimas cartas de Paulo, né, em vida ali, a gente não tem nenhum registro que ele tenha escrito depois outra. Claro, a gente ainda pode ser, sabemos que existem livros, né, ali escritos sobre Paulo, que não foi Paulo que escreveu, né? Mas o pessoal botava o nome Paulo, igual hoje, né? Bota o nome de alguém famoso aí para poder trabalhar. Estamos lendo, então, essas cartas aí que são tão importantes aí, essa leitura da Bíblia em um ano, né? E aí, para você que está chegando também, né? Às vezes eu gosto de explicar algumas coisas e o professor tem mania de ficar repetindo, né? Porque... Então, nós estamos trabalhando aqui na igreja, né? Já há algum tempo que eu cheguei aqui, a ideia de temas para a reconstrução, para que a igreja seja igreja. Sempre é um desafio, né? Não é a questão, o pastor Alexandre sabe muito, é a função do pastor da igreja trazer o alimento espiritual. Então, eu tenho um tema. Então, deixa eu fazer uma retrospectiva aqui para você que está com a gente aqui, até você que é membro da igreja, né? Em janeiro, eu tomei posse em julho de 2017, né? E esses 5 meses, mais ou menos, né? 22 de julho de 2017 até final do ano, eu procurei conhecer a igreja, trabalhar com a igreja, com a literatura que a igreja já tinha, né? Você está chegando, você não faz muitas mudanças, você tem que ouvir as pessoas, visitar as ovelhas, conhecer o rebanho. E nessas caminhadas pastorais, ouvindo sempre a voz do Senhor, ficou claro para mim que o conceito de igreja não era muito claro. O que é igreja? Qual o papel da igreja, não é? Havia dores, mágoas. Então, eu comecei a trabalhar um tema, deveria ir uns 4 a 5 anos, que é a igreja ser igreja. Muito mais ainda uma igreja batista, conhecer a história dos batistas, né? Mas, sobretudo, uma igreja bíblica. Então, eu comecei a trabalhar alguns temas com adjetivo. O primeiro adjetivo que eu trabalhei foi a igreja saudável. E comecei aí, você pode ler aí em janeiro de 2018, comecei a trabalhar o tema igreja saudável dos relacionamentos. Foi a primeira coisa que eu detectei, a restauração dos relacionamentos. Depois detectei também, como pastor, a questão da saúde emocional, as feridas emocionais. Em abril desse ano, começamos o Celebrando a Recuperação, que toda segunda-feira eu falo um pouquinho. Eu trabalhei com a igreja, a ideia da igreja saudável na saúde emocional. Depois, tentando construir com a igreja a ideia de evangelização, com a igreja saudável na evangelização, e já trabalhei, né, com a igreja saudável na integração. Foi um ano maior, tinha uma espécie de 5º trimestre, que eu botei entre aspas, e a igreja saudável na maturidade espiritual. E aí eu estudei, fiz o resumo de um livro
chamado Uma Vida com Propósitos, né? Foi muito bom que a gente pôde trabalhar aí o tema desse livro, né? No ano seguinte, então, em 2019, eu trabalhei a ideia da igreja discipuladora, um outro adjetivo, implementando as ideias ainda de discipulado, né? E disse que uma igreja discipuladora, ela desperta discipuladores, ela forma esses discipuladores que foram despertados, né? Ela aperfeiçoa esses discipuladores e ela multiplica discipuladores. E foi um conceito novo do discipulado. Durante um ano trabalhando que é discipulado, as pessoas me questionavam, me perguntavam, né? Não entendiam. É todo um processo que demora de aprendizado, né? Então começamos a trabalhar essa ideia da igreja discipuladora. Nesse ano, né, a partir de abril, então, comecei a trabalhar a ideia da igreja missionária, a igreja que tem uma missão. E ela tem 4 movimentos, né? A igreja missionária alcança as pessoas com o evangelho, aí elas se tornam convertidas, né? Ela integra esses convertidos na família de Deus, que é a temática desse trimestre, tá vendo aí, ó, julho, agosto, setembro, né? Depois aí quando esses convertidos são integrados na igreja, eles se tornam membros dessa igreja, efetivamente. A igreja então tem que capacitar esses membros para serem discípulos de Jesus. Não adianta querer capacitar quem não é convertido, quem não é integrado, vai dar problema, né? E uma vez que esses membros estão sendo sempre no gerúndio, né, uma ação contínua, estão sendo capacitados para serem discípulos, eles também são enviados, faz parte do processo, serem enviados como discipuladores. Para quê? Para alcançar, integrar, capacitar e enviar. Que é a ideia desse círculo aqui que eu tenho usado aqui para ilustrar, né? Começando por baixo, alcançar, integrar, capacitar, enviar. Para quê? Alcançar, integrar, capacitar e enviar. Para quê? E assim, o tempo todo estamos alcançando, integrando, capacitando e enviando, né? E isso daí é muito importante. E se Deus permitir, né, no ano que vem, a partir de abril de 2021, na virada do aniversário da igreja, proponho pastoralmente uma outra temática de mensagens, estudos, leituras, que é a igreja centrada no evangelho. E aí é um tema bem mais complexo, né? E ao mesmo tempo revisional, né? Porque quem está revisando tudo que eu tenho falado aqui. Então, é a igreja centrada no evangelho, conhece a Deus, é muito importante. A igreja centrada no evangelho confronta o pecado, né? A igreja centrada no evangelho proclama Jesus Cristo. A cristologia tem que ser muito forte aqui. E terminaremos, então, em 2022, se Deus permitir, a igreja centrada no evangelho vive o arrependimento, né? E isso daí é muito importante nós trabalharmos essas ideias aí, porque isso nos ajuda no entendimento, né? Então, hoje nós estamos lendo, então, 1 Timóteo, capítulo 3 e 4, né? E o tema dessa semana é, dentro da igreja missionária, ela integra os convertidos na família de Deus, é que a integração, né, na família de Deus, ela é intermediada pela liderança da igreja. É muito importante o envolvimento dos líderes, de toda a igreja. Mas hoje, essa semana, estou dando um papel especial à liderança, até porque são cartas pastorais, vamos ver hoje as qualificações, isso é muito interessante. Então vamos ler aí, hoje estamos lendo 1 Timóteo 3 e 4, e especificamente o versículo 15 do capítulo 3, que eu separei. Mas, se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Olha que coisa bonita, né? Paulo escrevendo ao jovem pastor Timóteo. No capítulo 3, Paulo escreve sobre as qualificações dos bispos, né? Os episcopos, né? São os pastores e diáconos, a gente vai ler já já. Já no capítulo 4, ele fala sobre os falsos mestres, as instruções para o verdadeiro mestre. Muito importante a orientação que ele vai dar a Timóteo. No verso de hoje, especificamente, né? Então, o apóstolo fala sobre a sua visita a Éfeso, ele quer visitar a Éfeso e orienta, né? Enquanto ele não chega, né? Timóteo está pastoreando em Éfeso. Ele orienta, né? O jovem pastor saiba como pastor proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus, o Deus vivo. E aí eu faço uma pergunta aos líderes da igreja, né? Mas também sensível a todos. Como um líder deve proceder na igreja, na casa de Deus, na igreja local, né? Sobretudo na integração. E aqui, lendo o texto, eu faço as seguintes ponderações. Conversão, o líder tem que ser convertido, né? Todo membro tem que ser convertido. Buscar a santificação,
ter Cristo como Senhor da sua vida, submisso a Cristo, né? Amar e meditar diariamente na palavra de Deus e na oração, saber os seus dons, entender as qualificações, combater os falsos ensinos e dar prioridade do ensino do Evangelho. Tudo isso baseado aí nas cartas de Paulo a Timóteo, né? Os líderes que fazem estas coisas intermediam a integração dos convertidos, porque eles são modelos. Não é modelo de perfeição, como nós vimos ontem, também modelo de submissão e de rendição e de dizer, olha, eu preciso de Cristo. E aí a pergunta que eu faço para todos, para mim e para você, é como você deve proceder na igreja no tocante à integração dos convertidos? Lembrando sempre que quando eu falo convertido, é convertido, não é novo convertido, mas inclui o novo convertido, não é só o velho convertido, inclui o velho convertido. O cara tem 50 anos de igreja, é bispo, é pastor, não sei o que lá. Ele é convertido? É a grande pergunta. Se é convertido, deve passar pelo processo de integração. E nesse processo de integração, a liderança da igreja tem que estar junto. O pastor tem que estar a direção espiritual da igreja, já trabalhei essa temática, e também a liderança da igreja. E é claro, toda a igreja. Quando que a gente cumprimenta alguém, que a gente convida alguém, que a gente chama alguém para um aniversário, para um culto, para um ministério, para uma classe, esse é o processo. Quando você dá a orientação para a pessoa, isso ajuda muito, né? Que Deus nos abençoe. Possamos aí proceder na casa de Deus com visão de integração. Bom, mais uma vez, não esqueça de dar o seu boa noite, de se apresentar aí. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez, né? Já cantamos em inglês, né? Então tá bom. Então vamos aqui ao louvor conhecido, né? Espero que não bloqueie, que diz que ele cresça e que eu diminua. Nós somos a igreja de Jesus.
mais uma vez, mais de ti. todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. E ele cresça, né? E aí é a palavra baseada em João Batista, né? Que Cristo cresça e eu diminua. Eu não sou digno, né, de desatar as sandálias dele, né? Coisa bonita, né? Que Deus nos abençoe, que Deus continue, né, nos fortalecendo. Lembrando sempre que às vezes a gente coloca aqui uma música e o YouTube ele bloqueia essa música por uma série de fatores aí, não é? Caso isso aconteça ao vivo, você espera um tantinho. Se eu não voltar, porque eu não estou ao vivo, eu estou na gravação.
E aí você, no dia seguinte, eu vou colocar os comentários, tá bom? Normalmente, olha, isso aqui foi de ontem, foi bloqueado. Isso não aconteceu, mas se acontecer, você já está ciente aí, tá bom? Vamos então às leituras de hoje, né, dos capítulos de hoje. Nós estamos lendo então 1 Timóteo 3 e 4, que são capítulos assim, muito importantes no aspecto doutrinário, eclesiológico de liderança, né? E a primeira parte aí do 3 vai falar das qualificações dos bispos e diáconos numa igreja, né? Então nós vamos trabalhar essa ideia aqui hoje, né, para que você tenha essa noção. Então no versículo 1, Paulo começa argumentando que fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, quer dizer, há um desejo, há um chamado e há um desejo, né? Excelente obra almeja, né? É muito claro. Pastor Alexandre, o senhor desejava ser pastor, né? O episcopado é a liderança de uma igreja, né? Com certeza não. Quando o Senhor me chamou, né, eu era um adolescente, 15 anos, eu entendi esse chamado, né? A primeira sensação que eu tive foi de incapacidade. Senhor, o senhor não está certo, não. O senhor está errado. Eu não tenho qualificação nenhuma para ser pastor, né? E nisso foi uma mudança na minha vida, prova de vestibular, fiquei doente, greve de rodoviários, uma história mais comprida, né? E Deus foi trabalhando em minha vida, me mostrando realmente o chamado dele, né? E até que eu pude entender esse chamado realmente, e aí sim, a partir do chamado, desejar. Porque às vezes a gente ouve alguns testemunhos assim meio esquisitos. Eu não queria ser pastor, não, sou obrigado, eu tenho que vir aqui mas nem a minha vontade nenhuma. Peraí, também não é assim. A vontade de Deus, muitas das vezes, no primeiro momento, você se sente incapaz, sem condições, sem desejo, né? Todavia, na medida que você entende esse chamado, há uma alegria. Isso que Paulo vai falar muitas das vezes. É a glória, né? De ver ali Deus trabalhando através de você. Então, no início, né? Se eu ainda olhando para mim hoje, de vez em quando vem essa sensação de não ter talento, alguns talentos naturais que pastores têm. Por exemplo, eu não tenho talento na área da música, né? Eu não sou uma pessoa assim, bem comunicativa, né? No meu entendimento, né? Por isso eu me cerco de pessoas capazes e juntos, né, podemos trabalhar em equipe. Então, na verdade, assim, a minha capacidade, a sua capacidade, ela vem de Deus, isso é óbvio. E se ficarmos na presença dele, ao lado dele, ele vai nos usando. Mas é sempre um desafio para cada um de nós. Então, quando o Senhor chama, ele dá o desejo também, né? E aí, mas é assim, não é só desejar. Aí Paulo começa dizendo isso e mostra as qualificações. Presta atenção no que você está desejando, hein? Olha aí. Vamos lá. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, não tenha nada para dizer dele. Não é que ele não peque, né? Mas que ele não esteja enrolado em situações aí, esposo de uma só mulher. Sabemos, né, que haviam casos de poligamia, mas o bispo, o exemplo, teria que ser de uma só mulher, né? Moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, então não pode ser um alcoólatra, né? E nem dar mau testemunho. Eu fico triste quando ele... mas o pastor tal bebe, o outro tal bebe. Irmão, vocês vão dar contas a Deus. Opa, mexi na câmera aqui. Vocês vão dar contas a Deus, né? Não deve ser violento, sobretudo em casa, porém cordial, inimigo de conflitos. O meu esforço maior, meu desgaste maior é para evitar conflitos entre os irmãos, né? Às vezes ali você vê as facções, os partidos, tem que orientar sempre. Jamais não avarento, ou seja, né, alguém que contribua com alegria, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. É muito importante. E aí entra o papel da esposa, de ser aquela auxiliar, né? Da igreja também, de encorajar o seu pastor também, né? É óbvio, meus irmãos. Se não sabe governar a própria casa, como é que vai cuidar da igreja de Deus? Se a casa é uma bagunça, os filhos estão desviados, é uma bagunça só, a esposa não respeita ninguém, o pastor não respeita ninguém, como é que vai governar uma igreja, né? Agora, Paulo vai dar uma qualificação aqui importante, né? Que o bispo não seja recém-convertido, porque ele não vai ter estrutura, não tem raiz ainda, né? Para que não aconteça que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. Aí eu me lembro, né, do meu primeiros anos de ministério, né? Eu dirigia uma igreja, né? Era a minha própria igreja, então muitas pessoas disseram: Alexandre, não faça isso, você foi criado nessa igreja, as pessoas
não vão te ver como pastor, né? E é interessante que todos os jovens da minha idade, né, eu tinha 24 anos quando eu comecei a pastorear, como pastor presidente, era ordenado desde os 22 anos. É interessante que quando eu comecei a pastorear, os jovens da minha idade, né, naquela faixa etária de 20, 24, começaram a me chamar de Senhor. E até hoje eu fico com raiva dele. Cara, me chama de Alexandre, nós crescemos juntos, né? Mas o respeito. Então, os jovens me respeitavam ali. Então, foi. Mas as coisas começaram a dar certo. O Senhor é misericordioso. Você era um pastor novo, né? Você sempre será tentado. Eu chegou até um tempo no ministério que eu não queria nem muito elogio. Não, é para a glória de Deus. Não, fiz nada mais do que minha obrigação. Mas a igreja era grata ali. Então a gente percebe que para um pastor que é uma pessoa recém-convertida, vai para o seminário, inclusive tem algumas orientações. Tem que ter 3 a 4 anos de convertido para estudar. Com mais 4 de seminário, eram 8 anos. É um tempo para amadurecer. Claro, cada um é cada um, né? Mas é muito importante ter cuidado ali com os novos, né? É necessário também que ele dê bom testemunho de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Então, isso é importante, né? O testemunho dos de fora. Do mesmo modo, é importante, né? O diácono, quanto ao diácono, no mesmo princípio, né? É importante. E agora, falar dos diáconos. É necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra. O que é uma só palavra? Não fica mudando toda hora, né? Não fica mudando toda hora conforme, né, a circunstância, o pecado. Não inclinados a muito vinho, né? Não inclinados, não gananciosos, né? Conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados e, se caso se mostrem repreensíveis, exerçam o diaconato. Essa é uma ideia que eu acho, que eu entendo que é muito importante. Então, é algo que eu vou trazer para a igreja que decide, é claro, mas eu vou levar à igreja, a orientação bíblica indiquemos os nomes dos diáconos, né? E eles passem por um tempo de experiência, para ver se é isso mesmo, né? E a igreja entender. Um diácono tem que estar pronto a servir, para que a liderança pastoral da igreja possa guiar a igreja, né? Cuidar das áreas, da área social, cuidar da mesa do pastor, né? Cuidar ali não só da ceia do Senhor, mas ser ali o suporte realmente para o ministério pastoral. Minha oração é esse ano estar indicando nomes, né, para serem experimentados e, quem sabe, o aniversário da igreja, né? Nós não ordenemos novos diáconos aí. Não sei, né? Eu não conversei com a liderança. Eu vou reunir com a diretoria eleita, né? Vamos fazer um planejamento, a liderança geral da igreja. Então, isso é muito importante. Mas já é uma oração minha, realmente. Do mesmo modo quanto às mulheres, aqui há uma discussão interessante do texto. O texto está falando dos diáconos. Você vai ver que no 12 ele vai voltar a falar dos diáconos. Que mulheres são essas? É a mulher do diácono? É uma interpretação de alguns. Mas para a maioria, quanto às mulheres, é as mulheres diaconisas. Agora, lembrem-se que Paulo vai dizer, já em próprias cartas, né, nessa mesma carta, que a mulher deve estar calada, que a mulher deve ali. Então, seria que Paulo falou das diaconisas? Muito se acredita realmente, mas cada caso é um caso, ele está dando ali uma orientação geral. Em alguns lugares as mulheres são bem vistas naquele tempo. Hoje até nós temos uma flexibilidade maior, né? Mas quanto às mulheres, não é a esposa, porque, né? Mas provavelmente as diaconisas, nós vamos ver o caso de Febe, que é uma diaconisa, né? Ali. O que ele fala, então? É necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, né? Não maldizente é que não fica espraguejando, falando, né? E está ligado à fofoca também, né? Jamais isso. Moderadas, o equilíbrio e fiéis em tudo, né? Em tudo. Aí ele entra na esposa do diácono. Antes ele não falou. Então se entende, a grande maioria dos estudiosos, que se fala diaconisas, né? Nossa igreja tem 2 diaconisas, nossa irmã Fátima e a nossa irmã Janete, né? O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a sua própria casa, a mesma recomendação, né? Por isso que na diretoria da igreja, né, a título de exemplo, não contra solteiros, viúvos ou divorciados, mas a título de exemplo, para a questão da família, eu indiquei nomes de todos que são casados, né? São pessoas casadas e os cônjuges trabalham ao lado no apoio ali, é importante, né? Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmo a posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. É um trabalho de servo, é um trabalho realmente quem não quer aparecer, não é? Quem não é dono da igreja, né?
Conta-se uma história, não sei se é verdade, porque eu não vi, mas é uma história muito conhecida, né, em alguns lugares, que havia ali um diácono, né, uma diaconisa, né, que usava uma bengala, né, bengala de madeira, né? E essa diaconisa ali, então, ela tinha uns risquinhos na bengala, que se dizia na época lá, né, nessa história, que eram centímetros. E ficava na porta da igreja usando a bengala, né, para verificar o tamanho da saia das irmãs. Se a saia era muito curta, na cabeça dela ela colocou ali uma metragem, né? Mas não é esse o papel do diácono, de ser o dono da... O que é o dono da igreja? O dono da igreja é uma orientação que a gente vê, né, que é o subproduto do pecado, da facção. Ele quer se meter na vida dos outros, é o que diz o texto lá anteriormente, né? E não olha. Então ele é um policial, ele fica ali, ele vai à igreja para procurar os erros e criticar. É a função dele. Isso não é bíblico, muito menos edifica. O diácono está ali para servir, ele está na igreja para adorar a Deus. Todos estamos na igreja para adorar a Deus, né? Uma vez chamado para servir, vai servir. O coração está pronto para servir ali, né? É muito importante. Eu não posso estar na igreja preocupado com isso, com aquilo. Estou ali para servir, né? Capítulo 4, e aí Paulo agora vai jogar pesado no capítulo 4, né? Gosto de Paulo que ele começa bem tranquilo, depois vai apertando, né? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, e Paulo acreditava que estava nos últimos tempos, né? Alguns apostatarão da fé. Eu já expliquei o que é apostatar da fé. Ele não crê mais em Cristo, não crê mais na salvação, não crê na Bíblia, não quer na oração, não crê em Deus. E não somente isso, além de não crer, de renunciar à sua fé, ele prega contra. Ele vai trabalhar para que faça discípulos do mal, discípulos que também não acreditam, né? Então ele vai ser ali uma pedra de tropeço para levar pessoas ao inferno, né? Por que eles vão apostatar da fé? Paulo vai dar a origem do problema. Obedecerem a ensinos, a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Pastor Alexandre, quer dizer que um demônio manifestava na igreja? Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que há pessoas em igrejas que não são convertidas, que nunca foram integradas, não são discípulos de Jesus, mas estão lá. A igreja não observa isso, não está em constante vigilância, né? E essas pessoas são orientadas por espíritos enganadores e demônios para poder não somente desviar. Porque, meus irmãos, uma igreja, por exemplo, que ela briga, que tem facções, as pessoas descreem na fé. Eu não acredito mais em pastor nenhum, não acredito mais em igreja nenhuma, não é? E aí, Paulo continua no 2, né? Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. O que é cauterizado? Você queima ali, né, e não tem mais rompimento nenhum dos vasos. Então, não tem mais jeito, a pessoa não quer mudar. Ela não quer mudar, né? O que mais que ele fala? Ele diz que proíbem, né, casamento. Olha, né, é a questão do gnosticismo aí, do ascetismo. Exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade, né? Então, pois tudo que Deus criou é bom, se recebido com gratidão, nada é recusável, né? Também não é para comer tudo, não, né? Porque é santificado pela palavra de Deus e oração. E é importante, por isso que a gente ora pelos alimentos, né? A gente não sabe ali, né? Então, a gente agradece e, Senhor, que seja por ti abençoado aí. Exortação à fidelidade no ministério. Agora, Paulo vai falar diretamente a Timóteo, e, é claro, fala para toda a liderança da igreja também. Expondo essas coisas que ele acabou de falar, você será um bom ministro de Cristo Jesus. Lembrando que a palavra ministro, no latim, é servo, escravo, né? Alimentando com as palavras da fé da boa doutrina que você tem seguido. É isso, algo que eu tenho procurado fazer diariamente aqui, né? Alimentar com palavras, né? Com a palavra de Deus. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade. Cuidado com bate-boca, discussões sem fim, não é? Política, filosofias, coisas que são importantes, mas para um líder, isso você vai demandar tempo e não vai ganhar ninguém. E vai arrumar briga, né? As pessoas vão ficar magoadas e tal, né? Versículo 8. Pois o exercício físico tem algum valor, né? Algo até que eu estou recomeçando, agora que o meu cardiologista já me autorizou. Mas a piedade tem valor para tudo.
porque tem a promessa da vida que agora é a de que há de vir, né? A vida fiel, né? É esta palavra digna de inteira aceitação, né? E aqui ele vai dizer então, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem, né? É de todos. Deus, e aí é os arminianistas, né? O que é um arminianista? Ele prega que Deus quer salvar todo mundo, cada um tem o livre-arbítrio de escolher, né? Seguir a Cristo ou não. Já a linha reformada, calvinista, diz que Deus escolheu as pessoas que seriam salvas, né? Em algum momento elas vão crer, né? Então, esse é um dos argumentos aqui arminianistas. Deus quer salvar a todos. E aqueles que creem, então, ele vai, então, trabalhar, né? Ordena estas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por ser jovem. Agora está falando ali a Timóteo, né? Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis. Eu me lembro, quando eu comecei a pastorar, já falei isso, né? Eu era bem jovem, 24 anos ali. Fiéis em quê? Na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Né? Até a minha chegada, Paulo vai lá, né? E é interessante que Paulo fala com autoridade. Timóteo reconhece isso, ele está ali para ajudar. Né? O pastor da igreja é Cristo, o apóstolo é Paulo e o pastor é Timóteo ali. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não, olha, ler, exortar e ensinar, papel do pastor. É isso que eu tenho procurado fazer aqui, né? Não seja negligente com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição de mãos. Provavelmente Timóteo, às vezes, tinha aquela pressão toda, né? E em algum momento, como eu falei também, momentos que não há um pastor que não tenha pensado em algum momento em desistir do ministério, porque às vezes a gente passa por problemas, né? Versículo 15. Medita nestas coisas, dedique-se a elas, para que o seu progresso seja o quê? Visto por todos, né? Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, salvará a você e aos que ouvem, né? Então, a salvação aqui tem duplo sentido, no sentido da salvação em Cristo Jesus, mas também da libertação, né? Fazendo isso. É isso que tem me motivado nessa pandemia, continuar pregando, ensinando, exortando, que é a palavra de Deus. Bom, que Deus abençoe. Amanhã vamos encerrar a leitura de 1 Timóteo, né? E na quinta-feira começarmos, então, 2 Timóteo aí, né? Deus continue abençoando a cada um de vocês. Vamos orar, então, encerrando esse momento. Né? Já são aí 8 horas da noite, mais de 8 horas, um pouquinho mais de 8 horas. Que Deus continue abençoando. Quero agradecer a todos que escreveram, colocaram o seu boa noite, se identificaram. E a gente vai estar respondendo aí com certeza, tá bom? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, pela Tua palavra lida, explicada. Pedimos a Tua bênção, ó Deus, uma noite de paz. Oramos pelos médicos, enfermeiros, profissionais da área de saúde, de apoio, que estão trabalhando nos hospitais, cuidando dos enfermos, não somente de Covid-19, mas de outras doenças também. Guarda-os, protejam do mal, das doenças, guarda as suas famílias, ó Pai. Pedimos também pelos médicos, cientistas que estão trabalhando aí no desenvolvimento de vacinas, tratamentos, dá eles entendimento. Como as famílias de nossa igreja, te agradecemos pela cirurgia do Júnior hoje, um sucesso, agora é o tempo da recuperação para que o intestino volte a funcionar corretamente. Traz o consolo para a irmã Andréia Possidério, perdeu seu irmão de uma forma tão dura, né? Daquele medo que nós temos da Covid, e ele ali acabou falecendo em complicações. Tem misericórdia, abençoe a esposa, né? A viúva agora, os filhos que estão sofrendo ali grandemente. Também, ó Deus, pedimos pelos enfermos, também temos orado. A Rosângela Beramino pedindo oração pela sua cunhada Solange, né? São pedidos que vão chegando até nós. O Senhor tenha misericórdia de cada um. Obrigado pelo teu sustento, pelo teu cuidado, porque o Senhor é Deus. Continuamos orando pelo Noah, pelo milagre na vida do Noah, pelo irmão Pedro, também orando pela irmã Dinaida e a família, né, em luto. Toma, Pai, cada família nós te pedimos. Dá uma noite de paz, é o que oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos? E quero encerrar, então, com uma música que eu gosto muito, a interpretação do Paulo César Baruch, enquanto não está me bloqueando, eu vou colocar. E tem várias traduções, mas nessa letra aqui é tremenda graça, não é?
Uma música bem animada para encerrar com alegria esse momento. Louvemos ao Senhor e boa noite a todos. Obrigada, Senhor, pela tua graça que nos alcança. Pecado tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis, que treme a terra com trovão santo. Eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aí onde você está, você pode cantar com alegria ao Senhor, com palmas também. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, estou liberto enfim, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Vamos declarar: digno é o Senhor, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Juntos, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, 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 oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto, oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo